Olá a todos que assistem os vídeos do canal Felipe Almeida FC, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar aqui a análise de fundos imobiliários. Lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação. É apenas análise dos indicadores, tá ok, pessoal? E lembrando também, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, compartilha e se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal para assistir os outros vídeos de análise de fundos imobiliários, tá ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos analisar o fundo BCIA 11, BCIA 11, Bradesco Carteira Imobiliária Ativa, fundo imobiliário. Tá ok, pessoal? Bom, esse daqui, da série de fundos imobiliários que nós já estamos fazendo, ele é um pouquinho diferente. Até aqui nós analisamos fundos de tijolos. Esse daqui, como a gente vai ver, ele é um fundo imobiliário do tipo papel, FOF, fundo de fundos. O que quer dizer? Seus investimentos são destinados preferencialmente na aquisição de cotas de outros fundos imobiliários. E depois, no relatório gerencial, nós vamos entender quais outros fundos imobiliários o fundo BCIA 11 investe. Tá ok, pessoal? Bom, vamos aos indicadores. A liquidez diária de 4.272 negociações, como a gente pode ver, é um fundo que tem um número muito reduzido de negociações se comparado a outros fundos que nós já analisamos aqui no canal, tá certo? Último rendimento pago, R$ 3,60 por cota, pessoal. Isso é um fundo que pagou muito por cota. E como é que a gente sabe disso? Vamos olhar aqui para o percentual desse pagamento em relação ao valor de cota, que estava mais ou menos aí, agora já deve ter atualizado, um pouco menos, mas estava próximo a 1,64%. Isso é um valor expressivo. E por quê? Quando a gente pensa que nós já analisamos aqui no canal fundos que têm um patrimônio de bilhões, o fundo do Bradesco Carteira Imobiliária é um fundo de apenas 220 milhões, tá ok? Isso pode significar uma excelente gestão do fundo por parte do Bradesco, tá certo? O valor patrimonial do fundo está na casa dos R$ 130,16. Como a gente vê aqui, houve uma fortíssima valorização da cota, do valor de cota, frente ao valor patrimonial. Isso pode ser, em parte, pelos excelentes resultados entregues pelo Bradesco de dividendos sobre o valor da cota, tá certo? E a rentabilidade no mês foi de 35%, pessoal. Isso quer dizer o quê? Houve uma valorização do preço de cota negociado na Bolsa de Valores, na B3, positiva de 35%. Isso é muito. Ou seja, nesse mês o fundo disparou. O que isso reflete? Isso reflete num preço sobre o valor patrimonial que já na casa de 2,01. Ou seja, esse preço de cota já é mais de 2 vezes o valor patrimonial. Isso é de se atentar, hein, pessoal? Bom, vamos olhar aqui o gráfico dos últimos 12 meses. Então a gente consegue ver que lá, ó, em janeiro de 2019, o fundo estava sendo negociado a um valor de cota de R$ 103. E aqui no começo de 2020, o fundo está na casa dos R$ 261. Agora reparem, olha como o fundo deu uma esticada aqui a partir de dezembro. Em dezembro ele estava na casa aí dos 160, 170. De dezembro para janeiro foi essa valorização de mais de 30%. Veja como o fundo explodiu. Isso a gente consegue ver aqui pelo gráfico, tá ok? Aqui alguns dados básicos do fundo, tá certo? Bradesco Carteira Imobiliária Ativa, data de constituição setembro de 2014, mais de 820 mil cotas emitidas, com patrimônio inicial de mais de 82 milhões de reais. Um valor de cota de R$ 100, inicial, né, de cota de R$ 100. É um segmento de títulos e valores imobiliários, como nós já vimos, é um fundo de fundos, né? Uma taxa de administração de 0,5% ao ano,
e taxa de performance, 20% sobre o que exceder o IFIX. Então, ok, pessoal? Então já é um fundo que trabalha com taxa de performance. Aqui alguns dados gerais e o objetivo e a política do fundo, tá bom? Quem quiser só dá um pause e leia o texto aí. Não vou ler porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá, pessoal? Bom, aqui é um dos diferenciais aqui do fundo que talvez é o que tenha levado a essa valorização tão grande. O último retorno por cota foi na casa dos R$ 3,6, R$ 3,60, o que representa aí, em relação ao valor de cota percentualmente falando, 1,38%. Isso é bastante, viu, pessoal? A gente tem visto o fundo aí na casa dos 0,4, 0,5, quando é muito bom. Esse fundo aqui, o último retorno percentual em relação ao valor de cota foi de 1,38%. Agora, olhando os últimos 12 meses, a gente vai perceber que acumulado percentualmente está na casa dos 5,56%. Tá certo? E olhando o gráfico aqui, a gente percebe que o mês de outubro, novembro e dezembro de 2019 começou a ter uma escalada dos dividendos desse fundo. Porque outubro o fundo pagou R$1 de dividendo por cota. Agora, em novembro, o fundo já pagou R$ 2,50 por cota. E em dezembro, o fundo pagou R$ 3,60 por cota. Ou seja, aqui a gente pode talvez perceber o porquê dessa valorização absurda que teve nos últimos meses. A gente viu que só em dezembro teve uma valorização de mais de 35% do valor de cota. Tá certo? Então, tá aqui o gráfico de dividendos para a gente analisar essa distribuição de dividendos aí ao longo dos anos. Aqui, o dividend yield, como podemos ver aqui, também novembro e dezembro uma explosão em relação ao pago, porque a gente vê que o fundo vinha aí também na casa dos seus 0,6, 0,7 até 0,8, né? E chegou novembro e dezembro, o dividend yield teve um aumento expressivo, né? Muito por causa desses dois dividendos pagos aqui em cima. O valor patrimonial do fundo, a gente pode ver que não houve grande alteração no valor patrimonial. Ele se mantém estável aí ao longo dos anos. E agora vamos olhar lá o relatório gerencial. Aqui alguns comentários da gestora, né? Então vamos olhar aqui relatório gerencial do Bradesco Carteira Imobiliária Ativa. Quem quiser é só pausar aqui e ler o comentário da gestora. E agora vamos a alguns dados importantes. Aqui a gente já viu, né, que é as taxas de administração e performance, o valor da cota e alguns outros dados, como isso aqui a gente já viu lá na página anterior. Aqui é algo importante, tá? Isso aqui são os fundos, o BCIA, como a gente já destacou, é um fundo de fundos. Então ele é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, de tijolo ou não. Por aqui, vamos conseguir observar quais são esses outros fundos que têm as maiores posições dentro do BCIA, tá certo? Em quais são os fundos que o BCIA mais investe? Bom, são esses: o BRCR11, o XPML11, KNRI11, BRCA11, SDU11, QNIP11, HGRU11, HSML11, HGBS11 e o THRA11. Esses são os fundos que têm as maiores participações
dentro do BCIA. E por aqui, ó, a gente consegue ver qual que é o percentual que esses fundos representam dentro da carteira do BCIA. Tá certo? Então, por exemplo, um fundo que a gente já fez análise aqui no canal, que é o XPML11. Veja que o BCIA, a carteira tem cerca de 7,10% de XPML11. O KNRI, nós já fizemos vídeo aqui no canal. Também tem cerca de 6,5% dentro do BCIA. Isso é bom porque se a gente quiser ter uma noção de carteira para montar, a gente pode tomar como base a carteira do BCIA e replicar, por exemplo. Tá certo? Claro, vale o estudo individual de cada um desses fundos. Tá certo? Mas, veja, a gente pode tomar como base de estudos uma possível carteira reflexo do BCIA. Por que não? Não é mesmo? Bom, aqui nós temos alguns resultados da carteira, comparado com alguns indicadores, o fundo comparado com o IFIX e com o CDI bruto e líquido. Lembrando que o fundo ele vai cobrar uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IFIX. Ok? Bom, aqui nós temos aqui um DRE simples do fluxo de caixa, né? A alocação do fundo. Então a gente pode perceber que 94% dos ativos do fundo estão em outros fundos imobiliários. 2,2% em LCI, 2,1% em CRIs e 1,6% em LFTs. Tá ok? Aqui, o fundo está basicamente 32% em fundos de lajes corporativas, tá certo? 19% em shopping centers, 19% em galpões logísticos, e aí vem CRI 9%, misto 7%, agências 6%, varejo 5% e universidades 4%. Aqui, então, mais algumas informações importantes, eu vou passando devagarzinho aí, quem quiser pausar e ler, tá ok? E é isso. O relatório gerencial do BCIA, ele é bem compacto, mas que apresenta informações importantes, tá ok? Ó, então, chegamos ao final da análise desse fundo imobiliário BCIA 11. Lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação do fundo. É apenas análise de indicadores. E agora, deixa aqui nos comentários. Você já conhecia o BCIA 11? Você acompanhou o BCIA 11 em 2019? O que você acha desse fundo imobiliário? E qual a perspectiva para 2020? Tá certo? Deixa aqui nos comentários para a gente começar a discutir o BCIA 11. Tá ok? E então, lembrando, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, curte, compartilha. E se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal e assista a outros vídeos de fundos imobiliários. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau!